Vamos lá então, sétimo ano, para a nossa quarta aula sobre a reforma religiosa. Bem, na última aula nós tratamos sobre o calvinismo, a expansão da reforma pela Europa, o surgimento do calvinismo, as diferenças do calvinismo com a Igreja Católica e também as diferenças do calvinismo com o luteranismo, com a doutrina criada por Martinho Lutero. Nesta aula, para nós encerrarmos, nós vamos ver a Igreja Anglicana na Inglaterra, o surgimento de uma nova igreja na Inglaterra e a reação da Igreja Católica diante de toda essa situação das novas igrejas surgindo pela Europa afora. Então vamos lá, iniciando então com a Inglaterra ou o anglicanismo. Bem, na época do reinado do rei Henrique VIII foi quando se iniciou a reforma na Inglaterra. Ele foi um dos principais personagens nesse movimento. Bem, e no caso da Inglaterra vai ser um pouco diferente dos demais, porque o Henrique VIII ele não era um sacerdote da Igreja Católica, ele não era um membro do clero católico. Vai ser por uma questão até mais pessoal do que religiosa. Bem, um dos motivos que contrariou o Henrique VIII foi o fato dele não conseguir herder os homens. Então era o desejo de todo rei ter um filho homem para passar o trono para o seu filho. E nesse momento ele era casado com a Catarina de Aragão, uma mulher que veio do reino de Aragão, que ficava na Espanha. Um casamento político, um casamento arranjado, só que ela era viúva do irmão do Henrique VIII. Como é que surgiu essa situação? Bem, quem era o rei era o irmão do Henrique VIII. Então, diante de um casamento político, esse rei se casou com a Catarina de Aragão. Porém, pouco depois do casamento, ele morre, o rei morre. Como ele não tinha herdeiros, o Henrique VIII assume o trono, tá certo? Para não se desfazer o acordo com o reino de Aragão, então casou a Catarina com o Henrique. Portanto, ele se casa com a viúva do seu irmão. E o Henrique VIII, embora não fosse membro do clero, ele era um homem devoto, religioso e assim por diante. E ele acreditava que, a partir de uma passagem da Bíblia que ele encontrou, que dizia que o homem que se casasse com a mulher de seu irmão seria maldito. Ele acreditava que, por conta disso, ele recebeu uma maldição que impedia ele de ter herdeiros. Ou seja, ele não conseguia ter filhos homens, porque ele se casou com a mulher do seu irmão. Diante dessa situação, e amparado num trecho da Bíblia, ele vai pedir a anulação do casamento ao Papa. Só que o Papa nega o pedido, porque uma vez que a Catarina de Aragão estava viúva, ela tinha liberdade para se casar outra vez. Certo? Então isso, aos olhos da igreja, aos olhos do Papa, não era justificativa para se anular um casamento. O Henrique VIII, então, ele rompe com a Igreja Católica. Então ele aproveita esse processo que está acontecendo em outros países da Europa, onde há o rompimento com a Igreja Católica, ele aproveita e rompe também. Ele vai publicar um documento chamado Ato de Supremacia, que ele vai tornar público o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. A partir desse momento, ele se torna o chefe religioso do seu reino. Então, o Papa era chefe religioso de todos os católicos, agora ele se torna chefe religioso dentro do seu reino. Num primeiro momento, essa nova igreja que surge, ela não terá muita diferença da Igreja Católica, certo? Inclusive, as catedrais católicas simplesmente serão apropriadas pelo rei e se tornará, então, igreja dessa nova religião. Portanto, a construção da igreja é a mesma coisa, até a roupa que os sacerdotes usavam no princípio vai ser tudo muito parecido. Ele, além das igrejas, ele vai confiscar todas as terras da Igreja Católica na Inglaterra, que naquele momento correspondia a 1/5 do total das propriedades. Então, se pegarmos todas as propriedades da Inglaterra e dividíssemos em 5 partes, apenas uma parte inteira seria da Igreja Católica. O rei vai lá e confisca tudo isso. Claro que o Papa não vai agradar dessa atitude do Henrique VIII, então o Papa vai excomungar o Henrique VIII da Igreja Católica. O mesmo que foi feito lá com o Martinho Lutero vai acontecer com o Henrique VIII. Então ele vai ser excomungado pelo Papa. Porém, a igreja vai se tornar ter uma cara nova a partir da Elizabeth I, certo? Então,
a diferença entre a Igreja Católica e essa nova igreja, que será chamada de Igreja Anglicana, vai acontecer a partir da Elizabeth I, que vai ser a filha do Henrique VIII, com a Ana Bolena, que foi a segunda esposa do Henrique VIII. Tá certo? Então existe uma história que, além dessa vontade do Henrique VIII de se separar da Catarina de Aragão, é porque ele já tinha algum caso com a Ana Bolena. Então, como ele não podia se separar da Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena, ele fez o pedido de divórcio, o Papa recusou, e aí ele rompe com a igreja, vai, enfim, dispensar a Catarina de Aragão e vai se casar com a Ana Bolena. Vai nascer então a Elizabeth I e será ela quem vai reformular de fato a igreja anglicana. Esse nome é anglicano porque, se nós pegarmos a história dos ingleses, nós vamos ver que lá no passado, na Idade Média, logo após o final da Idade Antiga, esse povo vai nascer da junção de um povo bárbaro chamado anglo e dos outro povo bárbaro chamado saxões. Então os ingleses nascem dessa união dos anglo-saxões. Então, remetendo aos seus antepassados, a origem, os anglos, então aqui haverá a igreja anglicana. Tá certo? Então a Elizabeth organiza essa nova igreja, vai chamar de igreja anglicana. Bem, aqui nós temos os reformadores, tá certo? Eu disse, então, os três que criaram a nova religião: o Lutero com o luteranismo, João Calvino com o calvinismo, Henrique VIII com o anglicanismo, tá certo? Bem, então aqui nós conhecemos essas três novas grandes religiões que surgiram. Agora, qual será a reação da igreja? A reação da igreja vai ser conhecida como contra-reforma ou reforma católica. Ou seja, vai ser uma reação ao movimento protestante. Tá certo? Porque, como estava perdendo muitos fiéis, pessoas que concordavam com os protestantes sobre as críticas que se fazia da Igreja Católica, a Igreja Católica começou a perder fiéis para essas novas igrejas. Então, para evitar a perda dos fiéis e também para evitar a diminuição da autoridade do Papa, porque veja, quando o Henrique VIII funda a Igreja Anglicana e rompe com a Igreja Católica, o Papa já não tem mais nenhuma influência na Inglaterra. Então isso é uma diminuição da sua autoridade, do seu poder. Então, para se evitar tudo isso, eles resolveram fazer algumas mudanças, fazer essa reação, essa reforma ou contra-reforma. Tá certo? Então a reação da igreja vai ficar conhecida como contra-reforma. Bem, começa lá em 1535 com o Papa Paulo III. Ele vai convocar um conselho de cardeais para avaliar as críticas da igreja e ver o que podia ser mudado ou não. Mas vai ser a partir do Paulo IV, o Papa que virá depois, que vai continuar os trabalhos do Papa Paulo III, mas esse que vai fazer as reformas mais importantes, inclusive vai ser considerado o Papa Reformador, porque será durante o seu tempo que haverá as maiores mudanças. Quais serão os atos da igreja para reagir à reforma protestante? Então, a igreja vai fazer um concílio, ou seja, vai reunir os cardeais, a alta cúpula da igreja. Isso aconteceu na cidade de Trento. Então, essa reunião de cardeais da igreja é chamada de concílio. Então, o concílio de Trento, o conselho que foi reunido em Trento. Nesse concílio, eles reafirmaram os dogmas da igreja. Então, aquilo que era considerado sagrado para a igreja vai continuar sagrado. Como, por exemplo, a salvação depende da fé e das obras. Lembra que o luteranismo focava mais na fé do que nas obras. Então, o que salva é a fé, nem tanto as obras. Para a Igreja Católica, depende da fé e das obras. Proibição do divórcio. Lembra lá que o Henrique VIII separou por conta do divórcio. Então, claro, que a Igreja Anglicana vai permitir divórcio. A manutenção do celibato, ou seja, os sacerdotes ainda continuarão privados de casamento, não poderão casar. E também vai continuar o culto aos santos e às relíquias, tá certo? Então, a manutenção do celibato e do culto aos santos e às relíquias, tá certo? Então, a devoção aos santos e às relíquias e o celibato vai continuar. Era algo que os protestantes queriam eliminar, tá certo? Lutero mesmo, quando cria o luteranismo, ele vai se casar, porque na sua interpretação, não fazia sentido o sacerdote não casar, tá certo? Porque ele não via fundamento bíblico para isso, tá? Então, o celibato, que era uma crítica dos protestantes, e o culto aos santos e às relíquias, que era uma crítica aos protestantes, isso aqui a igreja não vai mudar, vai permanecer. Vai ter a manutenção dos 7 sacramentos.
Lembrando que os protestantes resumiram os 7 sacramentos em apenas 2, a Eucaristia e o batismo. Então, todos os outros sacramentos católicos, os protestantes não vão seguir mais, mas a Igreja Católica vai reafirmar os 7 sacramentos, tá certo? A tradução da Bíblia, como surgirá várias traduções, a Igreja Católica vai adotar como padrão a tradução da Bíblia aceita, a feita por São Jerônimo, tá certo? Então, a tradução bíblica aceita vai ser de São Jerônimo. Vai proibir a proibição da intervenção dos príncipes em assuntos da igreja, tá certo? Então, em assuntos relacionados à igreja, o rei, os príncipes não poderão mais interferir, porque esse é um assunto de exclusividade da igreja. Em contrapartida, os príncipes, os reis, queriam a mesma coisa da igreja em assuntos políticos. A igreja não deveria interferir em assuntos políticos. Ou seja, aqui está começando a distanciar cada um cuidando do seu assunto. Vai estabelecer uma maior disciplina ao clero, porque nós vimos que muitos membros do clero, e isso era uma crítica dos protestantes, obedeciam às regras. Então, por exemplo, os protestantes achavam que não deveria ter celibato, ou seja, o sacerdote podia casar. Mas uma vez que existe a proibição, os sacerdotes não devem desobedecer essa proibição. E eles desobedeciam. Então aqui a igreja vai estabelecer uma disciplina maior ao clero contra aqueles membros do clero que desobedeciam às normas que foram aplicadas pela igreja. Vai proibir a venda de indulgência, então isso eles concordaram com os protestantes e vão parar com a venda de indulgências e vão começar a criar escolas para a formação dos clérigos. Então agora, para ser um membro do clero da igreja, para ser um sacerdote da igreja, vai ter que passar por uma escola, vai ter que passar por um seminário. Porque antes, vocês se lembram que pessoas compravam o título da igreja. Então, eles não sabiam rezar uma missa, mas tinham um cargo de importância na igreja. E também vai ser criado o Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. Então você tinha uma lista de livros que eram proibidos e se alguém fosse encontrado com esse livro, poderia ser punido. E é claro que esses livros foram todos destruídos, queimados, assim por diante. Um exemplo é o livro do Galileu Galilei, certo? Então o livro do Galileu Galilei, que vai falar sobre o heliocentrismo, vai fazer aquela crítica do geocentrismo. Então, enfim, o Galileu Galilei, como nós vimos quando estudamos a Renascimento Cultural, vai ser perseguido pela igreja e o seu livro vai ser banido, vai ser proibido estar na mão de um católico. Bem, outra coisa que a igreja vai fazer é criar a Companhia de Jesus, também conhecido como os jesuítas. Era uma companhia que vai seguir um modelo muito parecido com uma organização militar, com os quartéis, com ordem, com disciplina, e uma hierarquia muito forte, então muito parecido com os quartéis, e que tinha o objetivo de catequizar. Então, além de ser muito rigoroso com os seus sacerdotes, com os membros da Companhia de Jesus, ela era voltada para a catequização, ou seja, para espalhar os dogmas católicos, conseguir novos fiéis, tá certo? Então, catequizar, conseguir novos fiéis. E era uma ordem que pregava a pobreza e a simplicidade. Lembrando que os protestantes criticavam o grande luxo que a igreja tinha, o esbanjamento da riqueza. Então os jesuítas eles vão ter que pregar a pobreza e a simplicidade. E também será criada a Inquisição. Dentro da Inquisição vai nascer o temido Tribunal do Santo Ofício, que como o próprio nome já sugere, é um tribunal, haverá ali uma espécie de um juízo que vai determinar se a pessoa cometeu uma heresia ou não, certo? E é claro que haverá punições para isso. Então, o objetivo era julgar e combater as heresias, ou seja, a heresia é aquilo que era considerado pecado do ponto de vista dos católicos, evidentemente. Como, por exemplo, os próprios protestantes. O protestante é considerado um pecador, é considerado um herege. Então, ele pode ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, onde o tribunal tem poder, tá certo? E aí as punições eram bastante severas, inclusive muitas pessoas foram queimadas na fogueira pelo Tribunal do Santo Ofício. Era uma forma que eles acreditavam que ao purificar o corpo a partir do fogo, tá, a pessoa podia alcançar a salvação caso arrependesse dos seus pecados. Muito bem, então aqui nós terminamos a nossa quarta unidade, a Reforma Protestante, muito importante para o 7º ano, tá certo? Porque essas mudanças vão ter consequências nas unidades que nós vamos ver mais adiante.